Olá, alunos! Nessa aula da disciplina Metodologia para a Educação Básica, Resolução de Problemas, nós conversaremos sobre um assunto que será abordado no decorrer de toda a disciplina. Ou seja, o que é um problema quando nós falamos em ensinar problemas na educação matemática? Existem diferenças entre o que é um problema e o que é um exercício? Então, nós vamos conversar sobre esse tema na aula de hoje. Vocês vão perceber que esse assunto ele vai aparecer em outras aulas também, porque é um assunto que nós precisamos dominar bastante, é um assunto que quanto mais nós soubermos diferenciar problema de exercício, melhor nós conseguimos desenvolver uma aula utilizando a resolução de problemas, mas na aula de hoje o foco específico será sobre essa conversa entre o que é um problema, o que é um exercício, como que nós podemos diferenciar um problema de um exercício. Então eu vou exibir alguns slides com alguns exemplos, inclusive, do que seria um problema e do que seria um exercício, e eu vou explicando para vocês quais seriam as principais diferenças e vocês podem acompanhar essas explicações que eu vou desenvolver agora no decorrer dessa primeira aula. Então, qual seria a principal diferença entre um problema e um exercício? Vocês acreditam que existem muitas diferenças entre o que seria um problema e o que seria um exercício quando nós falamos para uma atividade, uma aula de matemática? Pois bem, existem algumas diferenças entre o que nós consideramos como um problema matemático e o que nós consideramos como um exercício matemático. Geralmente, os problemas matemáticos, eles podem ter uma solução, várias soluções, ou ainda não apresentarem uma solução ou qualquer solução. Por quê? Porque às vezes nós utilizamos um problema matemático para desenvolver um pensamento, para desenvolver um raciocínio, para desenvolver um procedimento e não necessariamente fazer com que o aluno chegue a um resultado. O importante é envolver o aluno na busca de possíveis soluções. Já quando nós falamos sobre exercício, nós vamos encontrar algumas diferenças, porque o exercício, ele não requer que o aluno crie ou que o aluno invente algum tipo de solução. Na verdade, o exercício ele vai trazer alguns dados, o aluno vai aplicar algum conhecimento que ele já possui a respeito daquele assunto e vai tentar chegar a um resultado. Geralmente, os exercícios, eles envolvem a aplicação de fórmulas, a aplicação de procedimentos, já os problemas não. Nos problemas, nós precisamos buscar alguns procedimentos, nós precisamos buscar formas de solução. Então, só nessas questões que eu acabei de falar, já é possível nós identificarmos algumas diferenças quando nós falamos o que é um exercício e o que é um problema matemático. Então, vamos trazer mais algumas características para que possamos reconhecer os problemas matemáticos. Geralmente, num problema matemático, o dado ele não se apresenta claramente. Então, o aluno vai ter que investigar os dados para conseguir responder aquele problema. Geralmente, os problemas matemáticos, eles trabalham com questões abertas, que admitem vários tipos de resposta. Também os problemas, eles podem aceitar diferentes tipos de formas de solução, diferentes caminhos para se encontrar uma única resposta. E ainda, para se resolver aquele problema, o aluno vai ter que pensar, levantar outras perguntas, refletir, tomar decisões para então resolver esse problema. Por que eu falei sempre geralmente? Porque existem vários tipos de problemas. Então, eu estou trazendo algumas características mais gerais. E aí, para a gente tentar aplicar essas características e para a gente poder pensar o que pode ser um problema,
eu trouxe um exemplo para vocês. Então, nesse exemplo, eu tenho uma imagem que mostra que uma pessoa está dirigindo um veículo por uma via, né, por uma estrada. Na frente existe um outro veículo, existe até uma placa ao lado, escrito velocidade média. E aí é colocada a seguinte questão: qual o tempo de deslocamento de um carro de uma cidade a outra? Bom, se eu faço uma pergunta geral desse tipo, fica muito difícil de eu responder, mas de que cidade que você está falando, né? De que carro que você está falando? De que trajeto você está falando? Então, veja, eu trago um problema que, para ser resolvido, o estudante terá que pesquisar outras informações. Ele terá que realizar um levantamento a respeito de possíveis dados que pode ajudá-lo a responder esse problema. Então, ele vai ter que saber qual é a distância entre essas duas cidades que eu estou perguntando, qual pode ser a velocidade média do carro, então qual vai ser a velocidade durante esse trajeto. Esse carro, ele vai fazer algumas paradas no decorrer do trajeto? Quais os caminhos possíveis que esse carro pode percorrer para chegar até a cidade? Então, com essas perguntas, eu vou poder descobrir o tempo que esse carro vai levar para se deslocar de uma cidade até a outra. Essas perguntas são perguntas que são feitas em algumas situações que nós já nos deparamos. Por exemplo, quando você pesquisa um trajeto em um aplicativo de celular e o aplicativo ele oferece para você possíveis caminhos para você chegar ao seu destino, o que esse aplicativo está fazendo? Lógico, ele trabalha com dados, né, via satélite, dados de localização, mas ele nada mais está fazendo do que um cálculo matemático para dizer para você o quanto que você vai percorrer e o tempo que você vai utilizar para chegar ao seu destino. Inclusive, nós podemos utilizar uma tecnologia na sala de aula para trazer um problema desse tipo para o nosso aluno e mostrar para ele que um problema matemático ele pode ser aplicado ao dia a dia, né? E os exercícios matemáticos? Quais são as principais características dos exercícios matemáticos? Primeiramente, eu vou utilizar a aplicação de algum conhecimento que eu já sei, posso utilizar a aplicação de uma fórmula, de um algoritmo, eu posso também resolver esse exercício a partir de um procedimento padrão que eu já aprendi anteriormente. Geralmente, os exercícios matemáticos, eles têm apenas uma única resposta, então todos os estudantes irão chegar a uma única resposta, a uma resposta igual ao final do exercício, e ele pode requerer a aplicação de técnicas e de procedimentos que são aprendidos em aulas anteriores, diferentemente do problema que você vai ter que buscar um procedimento, uma técnica para resolver aquele problema. Então, também exemplificando, né? Vejam esse exercício, ó. Um carro percorre um trecho de 30 quilômetros de uma estrada horizontal retilínea, mantendo uma velocidade constante de 60 quilômetros por hora. A seguir, percorre 60 quilômetros em linha reta, mantendo uma velocidade constante de 40 quilômetros por hora. Qual a velocidade escalar média em quilômetros por hora para todo o percurso? Então, vejam, no exercício você tem todos os dados, você vai aplicar uma fórmula para se descobrir um resultado. Os alunos podem chegar a resultados diferentes? Nesse caso, não, né? Nesse caso, nós temos apenas uma única resposta, diferentemente de um problema que eu posso dar diferentes caminhos, diferentes trajetos, e dependendo do trajeto, o tempo pode ser diferente. Então, para que o professor realmente utilize os exercícios e os problemas como um feedback, é importante que ele pense que problemas e exercícios matemáticos utilizam procedimentos diferentes, mobilizam habilidades diferentes e eles devem ser organizados em função dos objetivos de aprendizagem. Então, a ideia aqui não é valorizar nem o problema, nem o exercício, porque tanto o problema
como exercício, mobilizam questões importantes da aprendizagem do aluno. O professor, ele vai avaliar qual desses procedimentos utilizar em função dos objetivos que ele pretende para a aprendizagem e do nível cognitivo dos estudantes. Então, ao avaliar essas questões, ele vai poder ter um importante feedback para a sua prática docente. E então, entender se ele precisa desenvolver mais problemas, mais exercícios, trazer o aluno para como resolver esses problemas e como resolver esses exercícios de matemática. Então, o que é que vai acontecer? O professor, para que ele tenha esse feedback a respeito de como essas atividades estão influenciando ou estão contribuindo para a aprendizagem dos estudantes, é importante que ele realize algumas perguntas. Será que o meu aluno entendeu essa proposta? Será que ele entendeu que eu estou propondo um problema e como ele tem que resolver? Será que ele entendeu que eu estou propondo um exercício e como ele tem que resolver esse exercício? Será que o meu aluno, ele foi capaz de selecionar a estratégia para resolver esse problema ou para resolver esse exercício? Ah, ele foi capaz de selecionar a estratégia, mas ele consegue executar essa estratégia? Então, ele selecionou, mas ele foi capaz de executar, de desenvolver os procedimentos para chegar a uma resolução de um problema, para chegar à resolução de um exercício? Quando chega ao final, ele compreendeu os objetivos dessa atividade? Ele compreendeu os resultados que ele obteve com o desenvolvimento dessa atividade? Então, ao compreender tudo isso, ele é capaz de rever os passos que ele utilizou e ele é capaz de rever essa solução que ele encontrou para resolver esse problema, para resolver esse exercício? Então, essas questões, elas podem auxiliar o professor no feedback. Elas podem auxiliar o professor a rever as suas estratégias e melhor utilizar questões para a prática docente, visando desenvolver a aprendizagem dos estudantes. Então, vejam, a resolução de problemas, ela aborda algumas questões que são diferentes da resolução de exercícios. E o professor, ele precisa melhor organizar a sua aula a partir dessas propostas, em virtude dos objetivos que ele pretende desenvolver naquela aula com relação à aprendizagem dos seus estudantes. Então, nessa aula, nós conversamos a respeito do que é um problema, do que é um exercício. São só essas características? Não. Existem várias outras características que nós vamos retomar em aulas posteriores para continuar entendendo como que um problema se caracteriza, como que um exercício se caracteriza e melhor adequar a nossa proposta pedagógica para a aprendizagem dos estudantes. Até a próxima aula.